Vou chamar o Pedro Venceslau, o Yuri Pita, para falar sobre o início do processo de fusão do PSDB e do Podemos. Já começou? Pedro, eu quero saber os próximos passos e mais, eu quero saber se este é o início do fim do 45. Tudo indica que sim, Débora. Amanhã vai acontecer uma reunião da Executiva Nacional do PSDB que vai dar o pontapé inicial nesse processo de fusão. Depois que a executiva se reunir, em junho acontece uma convenção nacional do partido, que tem mais de 1 milhão de filiados, pelo menos em tese, e aí vai corroborar e vai assinar embaixo, dar o aval para essa fusão com o Podemos. Aliás, teve um grupo de 111 filiados do partido que escreveu um manifesto liderado pelo ex-vereador Mário Covas Neto, o Zuzinha, neto de Mário Covas e tio de Bruno Covas, contrário à fusão e contrário também à extinção do número 45 e o fim do nome PSDB. Conversei hoje cedo com Marconi Perillo, ex-governador de Goiás e presidente do partido, e ele me disse que a decisão sobre o número, sobre o logotipo, a logomarca e também sobre o programa partidário, tudo vai ser definido a partir de pesquisas qualitativas que eles vão fazer e também de um longo debate interno. Já no Podemos, me disseram que sim, reservadamente ainda, mas que sim, a tendência é que o número seja o 20 do Podemos e não o 45 do PSDB. Portanto, a tendência é que esse número que já foi hegemônico na política brasileira durante os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso e depois o número principal da oposição nos primeiros 2 mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e também no primeiro mandato de Dilma Rousseff, deixe de existir. O nome, por enquanto, deve ser uma junção das duas siglas, PSDB-Podemos ou Podemos-PSDB. Não sabemos quem vai assinar na frente. Mas, num segundo momento, deve-se criar um novo nome, que alguns estão ainda, pode ser independentes, pode ser moderados, existe ainda muita discussão interna, mas fala-se muito nessas duas opções, moderados ou independentes. E depois que essa fusão for consolidada, aí vai ter um segundo passo, que vai ser uma articulação com o Solidariedade para formar uma federação, ainda incorporando ainda mais esse coletivo político partidário, e em seguida vai ter uma negociação com o MDB e os republicanos por uma nova federação, eventualmente. Então eles querem criar um bloco partidário no momento em que o União Brasil e o Progressistas, o PP, estão já avançando rapidamente nesse campo. Ô Pedro, deixa eu rapidinho assuntar contigo. A grande questão que fica é sobre os filiados, principalmente aqueles que têm cargos relevantes no PSDB. 2 governadores, ambos Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, Eduardo Riedel em Mato Grosso do Sul, já que Raquel Lira já foi para o PSD, não esperou o avanço dessas conversas. Como é que você nos atualiza a respeito de como essas conversas PSDB-Podemos pode afetar esses 2 chefes de executivo estaduais? A princípio, o Riedel fica, não tem nenhuma movimentação para que ele saia do partido, pelo menos não que a gente possa observar fora dos bastidores. Já o Eduardo Leite sinalizou, disse em entrevistas que vai esperar o resultado da fusão para tomar uma decisão se fica ou se não fica. Mas internamente, no PSDB, integrantes da executiva com os quais eu conversei, já estão precificando a saída do governador e que ele vai para o PSD de Gilberto Kassab, para disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul no ano que vem. Ele era, pelo menos até o momento, tecnicamente, ele ainda é considerado um pré-candidato à presidência da República. O PSDB vem apostando, insistindo nessa tecla da terceira via, achando que, considerando que Eduardo Leite poderia ocupar esse espaço, essa raia da política. Mas Eduardo Leite sinalizou que deve disputar mesmo o Senado e para não ficar 4 anos, digamos, na chuva, esperando 2030 para ter uma nova oportunidade de disputar a presidência da República. Muito obrigado, Pedro Venceslau.